Outro dia um amigo meu chegou comigo e me perguntou assim, será que a vinda de Jesus já não aconteceu? A primeira vinda já aconteceu, agora ele está me questionando sobre a segunda vinda. Será que a segunda vinda de Jesus já aconteceu? Será que essa interpretação que as pessoas falam sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, está correta? Será que ele vai mesmo voltar um dia? Será que os estudiosos eles não estão fazendo uma leitura errada sobre a segunda vinda de Jesus? E por mais que tenham pontos divergentes, não divergente com as escrituras, mas divergentes do ponto de vista dos homens, alguns dizem que vai acontecer antes, durante, depois. Então, os estudiosos discordam em muitos pontos, mas todos concordam que Jesus vai vir. Então, é essa pergunta que ele está me fazendo e perguntando, será que vai acontecer a vinda de Jesus? Será que realmente essa vinda, essa segunda vinda de Jesus, ela realmente vai acontecer? Ou será em um tempo muito futuro? Será que vai demorar muito? Será que Jesus ele vai vir ainda nessa geração? Será que nós vamos morrer e Jesus não vai voltar? E qual é a resposta que você daria para uma pessoa assim? Se você tem base nas escrituras para responder, você poderia responder alguma coisa para ela, né? Mas que interpretação você daria para uma pessoa que está nessas condições, fazendo essas perguntas? Você vê que o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso na carta aos Coríntios, quanto aos que dormem, que eles não ficassem tristes, porque ele dizia que Cristo iria voltar, os mortos iriam ressuscitar e seriam transformados. Os corpos, a transformação dos corpos no abrir e piscar de olhos. Jesus em Mateus 24, ele falou sobre isso, quando os apóstolos, os discípulos, perguntaram para eles que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Cristo, ele fala em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Então, para você que não conhece esses textos, você vai abrir sua Bíblia, aí você vai pegar Mateus capítulo 24, capítulo 25, vai ler bonitinho ali, anotar todos os pontos. Aí você vai lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Primeira carta aos Tessalonicenses, Jesus ele falou, Paulo ele falou sobre isso, baseado nos estudos de Jesus, nas doutrinas de Jesus, no que Jesus tinha ensinado para os apóstolos. Paulo também fala baseado no livro do profeta Daniel. Então, que sinal haverá da tua vinda? Foi a pergunta que os discípulos fizeram e Jesus responde: com guerras, rumores de guerras, enganarão a muitos, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Essa resposta também está lá no livro do Apocalipse, onde João, todo o livro do Apocalipse, ele trata sobre esse assunto. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse, mais os outros profetas que vão dar ênfase dentro do livro do Apocalipse. Então você vai ver que essa resposta, você só vai ter essa resposta quando você fizer a leitura correta das Escrituras. Não por interpretação de homens, não por doutrinas de homens, nem por cursos teológicos, porque os cursos teológicos, cada um defende aquilo que ele acredita, a placa que ele defende, a denominação que ele congrega. Então ele vai defender esse tipo de doutrina. E nós não precisamos desse tipo de doutrina, nós precisamos de pessoas que defendam as Escrituras e olhem para as Escrituras como elas são. Não é isso? Isso que a gente precisa. Então o livro do Apocalipse, ele diz que essa vinda, essa segunda vinda de Cristo, ela só vai acontecer quando o homem da iniquidade se manifestar. Isso está escrito no profeta Daniel. Jesus falou disso. Quando vis o abominável da desolação. Mateus capítulo 24, capítulo 25. Vai lendo lá no profeta Daniel. Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12.
E lê Mateus 24, 25, lê Lucas 21, Jesus ele fala também sobre isso. Lê a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, é o mesmo assunto. Anota, pega uma caneta, anota. Você que não tem esperança que Cristo vai voltar, ele vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Aqueles que morreram vão ressuscitar, essa é a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os que morreram sem Cristo não irão ressuscitar nessa primeira ressurreição. Somente aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que estiverem vivos, o apóstolo Paulo diz, serão transformados. Num abrir e piscar de olhos. Olha que tremendo a palavra de Deus, que esperança que ela dá. Por isso que ele diz para os irmãos da igreja de Coríntios não ficarem tristes, porque isso iria acontecer. Irmãos, não fiquem tristes a respeito daqueles que dormem. E aí, quando você olha lá para o livro do Apocalipse, o Apocalipse, ele trata sobre esse assunto em quase todo o livro do Apocalipse. E tem um sinal, que é o sinal mais revelador da vinda de Cristo, que é quando o anticristo se manifestar. O anticristo, ele se manifesta 7 anos antes da vinda de Cristo. No primeiro período dele, ele se manifesta ali como Cristo. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, lá que você vê no primeiro selo. E aí, no meio da semana, ele é o homem da iniquidade, se revelando como o homem da iniquidade. E daí para frente vem um período de grande tribulação. Então, para você que não tem esperança que Cristo vai voltar, ele vai voltar, mas tem algo que tem que se cumprir, chamado profecias. Tempo determinado. Festas. Você conhece as festas? Você conhece as festas dos tabernáculos? Você conhece a festa das primícias? Você conhece festa de Pentecostes? Você conhece o dia de Pentecostes? São 3 festas, 7 pontos. E é isso, você precisa entender esses pontos para você poder responder para pessoas que até são cristãos, mas que estão perdendo a esperança e acham que Jesus nunca mais vai voltar. Ou que ele já voltou, ou que nós vamos morrer, ou que essa volta não tem nada a ver com uma vinda dele. Mas ele disse que vai voltar. Ele deu essa esperança para nós que ele vai voltar. Então estude as Escrituras, procure conhecer, para você ensinar para aquelas pessoas que estão sem esperança, como o apóstolo Paulo ensinou. E era essa mensagem que eu tinha para deixar para você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.